Olá, eu sou Luciana do Facilitando Transformações. Vamos dar continuidade à leitura do livro Medo, de Thich Nhat Hanh. Hoje é o 8º vídeo. Vamos ler o capítulo 5. Não há chegada, não há partida. Nesse capítulo a gente vai falar um pouco, o Thich Nhat Hanh vai falar um pouco da visão sobre a morte, sobre a finitude, uma nova visão. E que muitos de nós têm medo da morte, um dos maiores medos que a gente tem é o da morte. Lembrando que se você está se beneficiando, por favor, curta, deixe seu comentário, compartilhe. É muito importante eu poder saber que isso está sendo benéfico, que de alguma forma pode estar ajudando outras pessoas. Então, quando vocês falam comigo, é a forma que eu tenho de me comunicar também e saber o que está acontecendo aí do outro lado, tá bom? Lembrando também que agora eu estou colocando no Facebook os vídeos, então lá também tem a opção de você convidar outras pessoas para assistir com você. E talvez seja uma forma interessante de convidar familiares, amigos, comentar um pouco sobre o livro, o que você está achando, como que você está lidando com seus medos. Capítulo 5. Não há chegada, não há partida. O maior de todos os nossos medos é o de quando morrermos, não transformarmos em nada. Muitos de nós acreditamos que toda a nossa existência está limitada a um período específico, a nossa expectativa de vida. Acreditamos que nossa vida começa no nascimento, quando a partir do nada nos transformamos em algo, e termina quando morremos e nos tornamos nada novamente. Portanto, estamos cheios de medo do aniquilamento. Mas se examinarmos profundamente, poderemos ter uma compreensão muito diferente da nossa existência. Podemos ver que nascimento e morte são apenas noções. Elas não são reais. Buda ensinou que não existe nascimento e não existe morte. A nossa crença de que estas ideias sobre nascimento e morte são reais criam uma ilusão poderosa que nos causa muito sofrimento. Quando compreendemos que não podemos ser destruídos, nós nos libertamos do medo. É um grande alívio. Podemos desfrutar a vida e apreciá-la de uma nova maneira. Quando perdi minha mãe, eu sofri muito. No dia em que ela morreu, eu escrevi em meu diário: o maior infortúnio da minha vida aconteceu. Eu chorei a morte dela por mais de um ano. Então, uma noite, eu estava dormindo em meu eremitério, uma cabana erguida atrás de um templo, meio caminho subindo um morro coberto de ervas para infusão, nas montanhas do Vietnã. E tive um sonho com minha mãe. Eu me vi sentado com ela e nós estávamos tendo uma conversa maravilhosa. Ela tinha uma aparência jovem e bela, com seus cabelos caídos em volta dos ombros. Era tão agradável estar sentado e conversando com ela. Era como se ela nunca tivesse morrido. Quando acordei, eu tive um sentimento muito forte de que nunca tinha perdido minha mãe. O sentimento de que minha mãe ainda estava comigo era muito claro. Eu compreendi que aquela ideia de ter perdido minha mãe era simplesmente uma ideia. Ficou óbvio naquele momento que minha mãe ainda estava viva dentro de mim e estaria sempre. Eu abri a porta e fui lá fora. Toda a encosta do morro estava sendo banhada pelo luar. Andando devagar naquela luz suave através das fileiras de hortaliças, eu observei minha mãe de fato, que a minha mãe de fato ainda estava comigo. Minha mãe era o luar me acariciando como ela tinha feito tão frequentemente. Muito gentil, muito doce. Toda vez que meus pés tocavam a terra, eu sabia que minha mãe estava ali comigo. Eu sabia que meu corpo não era só meu,
mas uma continuação viva da minha mãe e do meu pai, dos meus avós e bisavós e de todos os meus ancestrais. Estes pés que eu via como meus pés eram na realidade nossos pés. Juntos, minha mãe e eu, estávamos deixando pegadas no solo úmido. Daquele momento em diante, a ideia de que eu tinha perdido minha mãe deixou de existir. Tudo o que eu tinha que fazer era olhar a palma da minha mão, ou sentir a brisa em minha face ou a terra sob os meus pés, para lembrar que minha mãe estava sempre comigo, disponível a qualquer momento. Quando você perde uma pessoa amada, você sofre. Mas se soube reexaminar profundamente, se souber reexaminar profundamente, terá a chance de compreender que a natureza daquela pessoa é de fato uma natureza livre de nascimento e morte. Existe manifestação e existe a cessação daquela manifestação para que outra manifestação surja. Você tem que estar alerta para reconhecer as novas manifestações de uma pessoa. Mas com prática e empenho você consegue. Preste atenção ao mundo em sua volta, nas folhas e flores, nos pássaros e na chuva. Se conseguir parar e olhar profundamente, você reconhecerá o seu amado se manifestando muitas e muitas vezes de várias formas. Você se libertará do seu medo e dor e abraçará novamente a alegria da vida. O presente está livre de medo. Quando não estamos totalmente presentes, não estamos realmente vivendo. Não estamos realmente disponíveis, seja para as pessoas que amamos ou para nós mesmos. Se não estivermos presentes, então onde estamos? Estamos correndo, 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 mesmo durante o nosso sono. Corremos porque estamos tentando fugir do nosso medo. Não podemos desfrutar a vida se empregamos nosso tempo e energia nos preocupando com o que aconteceu ontem ou o que acontecerá amanhã. Se estivermos com medo o tempo todo, perdemos a chance de desfrutar o fato maravilhoso que é estar vivo e poder ser feliz neste exato momento. Diariamente tendemos a acreditar que a felicidade só é possível no futuro. Estamos sempre buscando as condições certas que ainda não temos para nos fazer felizes. Ignoramos o que está acontecendo diante de nós. Buscamos algo que nos fará sentir mais confiantes, mais protegidos, mais seguros. Mas estamos o tempo todo com medo do que o futuro trará. Medo de perder nossos empregos, nossos pertences, as pessoas mais próximas que amamos. Então esperamos, com esperança, aquele momento mágico, sempre num dia futuro, quando tudo estará do jeito que queremos que seja. Esquecemos que a vida está sempre disponível somente no momento presente. Buda disse: é possível viver alegremente no momento presente. Este é o único momento que temos. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de certo isolamento, ou total isolamento, a gente não pode correr, aquele correr já não faz mais sentido nesse momento, nesse presente que a gente está vivendo. Parece que a gente não tem muito como fugir desse medo do aniquilamento. A gente vai ter que encarar de alguma forma. Ou a gente pode ficar aqui esperando que esse isolamento social vai terminar em breve, que vai terminar. E aí a partir daí a gente vai poder ser feliz. Que a condição que nos traz aqui, do jeito que a gente está agora, não poderia nos trazer felicidade. Então a gente está pensando no futuro, quando a gente puder sair, quando a gente puder fazer aquela viagem, ao mesmo tempo vivendo com um grande medo desse futuro, porque isso pode impactar muito na nossa economia. Talvez se esse vídeo for assistido no futuro, eu imagino que seja, espero que seja. Vai ser interessante ver o que está sendo dito agora,
da situação que a gente vive e experimenta agora. Então, esse medo do futuro deve estar muito presente na maioria das pessoas que não sabe o que vai ser do seu futuro, do seu trabalho, do seu sustento, né, da sua saúde. É um bom momento, uma oportunidade muito boa para a gente poder contemplar como a gente está vivenciando isso e se trazer para o presente, para não correr por esse caminho de pensar no futuro e de gerar sofrimento por causa das incertezas. O tesouro enterrado. A Bíblia conta a história de um fazendeiro que descobriu um tesouro enterrado na terra dele. Ao voltar para casa, ele desistiu de todo o resto da terra e de tudo mais que possuía. Ele manteve somente aquele pequeno pedaço de terra que continha o tesouro. Aquele tesouro é o reino de Deus. Nós sabemos que devemos buscar o reino de Deus no momento presente, porque o momento presente é o único que existe. O passado ficou para trás, o futuro ainda não chegou. Portanto, o lugar onde você deve buscar o reino de Deus, ou a terra pura de Buda, o lugar onde você deve buscar sua felicidade, sua paz e realização, tem que ser no momento presente. É tão simples e claro, mas como temos a tendência de escorregar de volta ao passado ou de correr em direção ao futuro? Temos de reconhecer este hábito e aprender como se libertar dele para nos estabelecer realmente no momento presente. Quando Buda deu uma palestra para uma grande multidão de homens de negócios, o cerne da mensagem transmitida a eles foi: é possível viver alegremente exatamente aqui no momento presente. Buda viu que a maioria dos homens de negócios estava muito preocupado com o sucesso futuro e era incapaz de desfrutar o momento presente. Eles não tinham tempo nem para eles mesmos, nem para suas famílias. Não tinham tempo para amar e fazer as pessoas à sua volta felizes. Eles estavam sendo continuamente sugados pelo futuro. Isso que foi há 2.500 anos atrás, parece que não mudou muita coisa até hoje, né? Precisamos fazer algo para mudar isso. A terra pura existe no momento presente. A terra pura é agora ou nunca. O mesmo é verdade com relação ao reino de Deus. É agora ou nunca. O reino de Deus não é apenas uma ideia encantadora, é uma realidade. Quando você respira e anda conscientemente, você volta para a casa do momento presente e toca as inúmeras maravilhas da vida dentro de si e à sua volta. E tudo isso pertence ao reino de Deus. Se você encontrou o reino de Deus, você não precisa mais correr atrás de fama, riquezas, prazeres sensuais. Quando vamos para a casa do momento presente, compreendemos que existem tantas condições de felicidade que não precisamos sair correndo atrás de outra. Já temos condições suficientes para sermos felizes. A felicidade é inteiramente possível aqui, neste exato momento. O ensinamento de Buda sobre viver alegremente no momento presente é um ensinamento muito agradável. Podemos ser felizes neste exato momento. A prática também é muito agradável. Quando subimos o morro juntos, não precisamos nos esforçar. Nós desfrutamos cada passo. Andando desse jeito, se estivermos livres do passado e livres do futuro, podemos tocar o reino de Deus, a terra pura de Buda, em cada passo. O aqui e agora. Cheguei. Estou em casa, no aqui e no agora. Estou forte, estou livre. Eu moro na dimensão última. Quando retornamos ao aqui e agora, nós reconhecemos as várias condições de felicidade já existentes. A prática da consciência plena é a prática de voltar ao aqui e agora
para entrar profundamente em contato com nós mesmos e com a vida. Temos que nos treinar para fazer isso. Mesmo que estejamos muito inteligentes e aprendamos imediatamente os princípios, ainda temos que nos treinar para realmente viver dessa forma. Temos que nos treinar para reconhecer as várias condições de felicidade que já estão aqui presentes. Você pode recitar o poema que acabei de recitar enquanto inspira e expira. Vou ler novamente o poema. Cheguei, estou em casa, no aqui e no agora. Estou forte, estou livre. Eu moro na dimensão última. Você pode praticá-lo quando estiver dirigindo até o escritório. Pode ser que não tenha chegado ao escritório, mas mesmo enquanto dirige, você já chegou em seu verdadeiro lar, o momento presente. E quando chegar ao escritório, até também será seu verdadeiro lar. Pois no escritório, você também está no aqui e agora. Praticar somente o primeiro verso do poema, cheguei, estou em casa, pode lhe fazer muito feliz. Esteja você sentado, andando, aguando as verduras da horta ou alimentando seu filho. É sempre possível praticar. Cheguei, estou em casa. Eu corri minha vida toda. Não vou correr mais. Agora estou determinado a parar e realmente viver a minha vida. Cheguei, estou em casa. Vamos praticar juntos agora. Muitos de nós estão em casa física realmente recolhidos, mas vamos treinar nesse momento. Quando praticamos inspirando, dizemos cheguei. E realmente chegamos. Isso significa ter êxito. Estar totalmente presente, 100% vivo, é uma verdadeira realização. O momento presente se tornou nosso verdadeiro lar. Quando expiramos e dizemos estou em casa e realmente nos sentimos em casa, não temos mais o que temer. Nós realmente não precisamos mais correr. Repetimos este mantra: cheguei, estou em casa. Até que o sintamos realmente. Continuamos inspirando e expirando, dando passos até estarmos firmemente estabelecidos no aqui e agora. As palavras não devem ser um obstáculo. As palavras apenas lhe ajudam a se concentrar e manter vivo o seu insight. É o insight que lhe mantém em casa, não as palavras. O insight, nesse caso, é como se fosse o se dar conta, sim, realmente eu estou em casa, cheguei, estou em casa, independente do lugar que eu tiver, fazer esse exercício, é como se talvez um paralelo poderia ser assim, como se o corpo fosse a minha casa, né? Então eu cheguei, estou em casa porque eu estou sempre aqui. Então estar no presente, estar no aqui e agora, é estar em casa. Esse insight, isso realmente não é só racional, não é só mental, pensar, faz sentido. Não, é sentir que está em casa. As duas dimensões da realidade. Se você conseguiu chegar em casa e realmente habitar o aqui e agora, já tem a solidez e liberdade que são os alicerces da sua felicidade. Então você é capaz de ver as duas dimensões da realidade, a histórica e a última. Para representar as duas dimensões da realidade, nós usamos as imagens da onda e da água. Olhando a dimensão da onda, a dimensão histórica, vemos que a onda parece ter um início e um fim. A onda pode ser alta ou baixa, comparada com as outras ondas. A onda pode ser mais ou menos bela do que as outras ondas. A onda pode existir e inexistir. Ela pode estar ali agora, mas não depois. Todas essas noções existem quando, primeiro, entramos em contato com a dimensão histórica, nascimento e morte, ser ou não ser, alto e baixo, chegar e partir,
e assim por diante. Mas nós sabemos que quando tocamos a onda mais profundamente, entramos em contato com a água. A água é outra dimensão da onda. Ela representa a dimensão última ou suprema. Na dimensão histórica, nós falamos em termos de vida, morte, ser, não ser, alto, baixo, chegar, partir. Mas na dimensão última, todas essas noções são descartadas. Se a onda for capaz de tocar a água dentro dela e, ao mesmo tempo, conseguir viver a vida da água, ela não terá medo de todas essas noções: começo e fim, nascimento e morte, ser e não ser. O destemor levará solidez e alegria para ela. A verdadeira natureza dela é a natureza que não nasce e não morre, não começa, não termina. Esta é a natureza da água. Todos nós somos como esta onda. Temos nossa dimensão histórica. Falamos em termos de começar a existir num determinado ponto no tempo e de deixar de existir noutro ponto do tempo. Acreditamos que estamos existindo agora e que antes do nosso nascimento não existíamos. Aprisionamo-nos nestas noções e por isso temos medo, temos ciúme, temos anseios, temos todos esses conflitos e aflições dentro de nós. Agora, se formos capazes de chegar, de sermos mais fortes e livres, será possível para nós tocarmos nossa verdadeira natureza e nossa dimensão última. Ao tocarmos esta dimensão última, nos libertamos de todas aquelas noções que nos fizeram sofrer. Quando o medo se enfraquece um pouco, podemos olhar profundamente a origem dele e, a partir da perspectiva da dimensão última, na dimensão histórica, deixa eu voltar aqui. Quando o medo se enfraquece um pouco, podemos olhar profundamente a origem dele a partir da perspectiva da dimensão última. Na dimensão histórica, vemos nascimento, morte e velhice. Mas na dimensão última, nascimento e morte não são a verdadeira natureza das coisas. A verdadeira natureza das coisas é livre do nascimento e da morte. O primeiro passo é praticar na dimensão histórica e o segundo, praticar na dimensão última. No primeiro passo, aceitamos que nascimento e morte estão acontecendo. Mas no segundo passo, como estamos em contato com a dimensão última, nós compreendemos que nascimento e morte vêm de nossas mentes conceituais e não a partir de uma verdadeira realidade. Ao estar em contato com a dimensão última, somos capazes de estar em contato com a realidade de todas as coisas que é sem nascimento e sem morte. Praticar na dimensão histórica é muito importante para o êxito da nossa prática na dimensão última. Praticar na dimensão última significa estar em contato com a nossa natureza que não nasce e não morre, como uma onda em contato com sua real natureza de água. Podemos questionar metaforicamente: de onde vem a onda e para onde ela vai? E podemos responder da mesma maneira: a onda vem da água e retornará para a água. Na realidade, não existe chegada e partida. A onda é sempre água. Ela não veio a partir da água. Ela não vai a lugar algum. Ela é sempre água. Chegar e partir são apenas construções mentais. A onda nunca se afastou da água. Portanto, dizer que a onda vem da água não é realmente correto. Como ela é água sempre, não podemos dizer que ela retorna à água. No exato momento em que a onda é onda, ela já é água. Nascimento e morte, chegar e partir, são apenas conceitos. Quando entramos em contato com a nossa natureza, que não nasce e não morre, ficamos destemidos. Para onde a gente vai, da onde a gente vem, se a gente comparar com essa metáfora da água e da onda,
A gente nunca deixa de ser o que sempre foi. E está sendo. E a gente continua sendo. Porque por mais que a onda no seu início é água e no seu final é água, durante a sua existência também é água. Nós nunca se separa da água, nós nunca nos separamos dessa natureza última que o Thich Nhat Hanh está falando. A natureza não nascida e imortal. A nuvem não consegue se transformar em nada. É possível para a nuvem se transformar em chuva, neve ou granizo. Mas é impossível para a nuvem se transformar em nada. Por isso, a noção do aniquilamento é uma visão errada. Se você é um cientista e pensa que após a desintegração do seu corpo você deixa de existir, você se transforma em nada, passa da existência para a inexistência, então você não é um bom cientista, porque sua visão contradiz a evidência. Então, nascimento e morte são noções acasaladas, como chegar e partir, permanência, aniquilamento, eu e outro. A nuvem surgindo no céu é uma nova manifestação. Antes de assumir a forma de nuvem, a nuvem era vapor d'água, produzida a partir da água do oceano e do calor da luz solar. Você poderia chamar isto de a vida passada da nuvem. Portanto, ser uma nuvem é apenas uma continuidade. Uma nuvem não veio do nada. Uma nuvem sempre vem de algo. Então, não há nascimento, só existe continuidade. Assim é a natureza de tudo. Nenhum nascimento, nenhuma morte. A vida passada da nuvem foi ser um oceano. Interessante. O cientista francês do século XVIII, Antoine Lavoisier, afirmou, eu vou ler em português porque está em francês, eu não vou conseguir ler aqui para vocês, tá? Nada se cria, nada se perde. Lavoisier viu a mesma verdade que Buda viu, que nada nasce e nada morre. Nossa verdadeira natureza não nasce e não morre. Somente quando tocamos nossa verdadeira natureza, podemos transcender o medo de inexistir, o medo do aniquilamento. Quando as condições são suficientes, algo se manifesta e dizemos que aquilo existe. Quando uma ou duas condições deixam de existir e a coisa não está se manifestando da mesma maneira, dizemos que ela inexiste. Qualificar algo como existindo ou inexistindo é incorreto. Na verdade, não existe algo que seja totalmente existente ou totalmente inexistente. Se a gente for pensar na nuvem, né, precisa de condições de temperatura e de pressão para que a água, em forma de vapor, esteja naquela condição de nuvem. Se alguma dessas condições mudarem, chove e ela deixa de ser nuvem, né, e passa a ser líquida, passa a ser chuva e se transforma num rio, por exemplo. Então, uma coisa só existe dentro de determinadas condições. Não há chegada nem partida. Para muitos de nós, estas noções de nascimento e morte, chegada e partida, causam a nossa maior dor. Pensamos que a pessoa que amávamos veio até nós de algum lugar e agora foi embora para algum lugar. Mas nossa verdadeira natureza é uma natureza que nem chega e nem vai embora. Não viemos de algum lugar e não iremos para lugar algum. Quando as condições são suficientes, nos manifestamos de uma forma particular. Quando as condições deixam de ser suficientes, deixamos de nos manifestar daquela maneira. Isto não significa que inexistimos. Se temos medo da morte, é porque não compreendemos que as coisas realmente não morrem. Existe uma tendência de as pessoas pensarem que elas podem eliminar o que não querem e que elas podem atear fogo num vilarejo.
em matar uma pessoa. Mas destruir alguém não reduz aquela pessoa a nada. Eles mataram Mahatma Gandhi. Eles atiraram em Martin Luther King Jr. Mas essas pessoas continuam entre nós ainda hoje. Elas continuam existindo em muitas formas. O espírito delas continua. Portanto, quando examinamos profundamente o nosso eu, nosso corpo, nossos sentimentos e nossas percepções, quando olhamos as montanhas, os rios e outra pessoa, temos que ser capazes de ver, de nos conectar com a natureza que não nasce e não morre delas. Essa é uma das práticas mais importantes na tradição budista. Impermanência. De acordo com a sabedoria budista, a visão da imortalidade ou permanência é uma visão errônea. Tudo é impermanente, tudo está mudando. Nada pode permanecer o mesmo para sempre. Portanto, a aparência não faz parte da verdadeira natureza de coisa alguma. Mas dizer que quando morremos, nada resta também é uma visão errada. Imortalidade e aniquilação também são pares de opostos. Imortalidade é uma visão errada, porque até então ainda não vimos coisa alguma assim. Tudo o que observamos é impermanente, sempre mudando, mas aniquilamento também é uma visão errada. Suponha que estamos falando da morte de uma nuvem. Você olha o céu acima. Você vê a sua querida nuvem e chora. Oh, minha querida nuvem, você não existe mais. Como posso sobreviver sem você? E você chora. Você está pensando na nuvem como tendo passado do ser para o não ser, da existência para a inexistência. Mas a verdade é que é impossível para uma nuvem morrer. Morrer significa que, de algo, você subitamente se transforma em coisa alguma, ou melhor, coisa nenhuma. Morrer significa que de alguém você, de repente, se transforma em ninguém. Mas temos visto que este não é o caso. Por isso, quando celebramos o aniversário de alguém, ao invés de cantarmos Feliz Aniversário para você, fosse melhor cantar Feliz Dia de Continuidade para você. Seu nascimento não foi o seu início, foi somente a sua continuação. Você já estava aqui de outras formas. Quando examinarmos esta folha de papel, antes desta folha de papel aparecer desta forma, ela era algo diferente. Ela não veio do nada, porque do nada você não consegue subitamente se tornar algo. Examinando profundamente essa folha de papel, podemos ver as árvores, o solo, o sol, a chuva e as nuvens que nutriram as árvores, o lenhador e a fábrica de papel. Você consegue ver a vida passada da folha de papel, de onde ela veio. Tomar forma como uma folha de papel é simplesmente uma nova manifestação, não é realmente um nascimento. Portanto, a natureza da folha de papel é destituída de nascimento e de morte. A gente poderia chamar isso também de interdependência, né? A dependência do sol, do solo, da água surge a árvore. Na dependência da árvore surge o papel, na dependência do papel surge este livro, por exemplo. É impossível para a folha de papel morrer. Quando você queima a folha de papel, você vê ela se transformando em fumaça, vapor, cinza e calor. A folha de papel continua em outras formas. Então, dizer que após algo se desintegrar não fica nada é uma visão errônea, chamada de visão do aniquilamento. Se perdemos alguém muito próximo a nós e estamos de luto por sua morte, temos que contemplar novamente. Aquela pessoa ainda continua de alguma forma, e nós podemos fazer algo para ajudá-la a continuar mais lindamente. Ela ainda está viva, dentro de nós e à nossa volta. Olhando desta maneira, ainda podemos reconhecê-la em diversas formas,
tal como reconhecemos a nuvem em nossa xícara de chá. Quando você bebe o seu chá com consciência plena e concentração, você compreende que a nuvem está bem ali dentro do seu chá, muito próxima. Você nunca perdeu sua amada, ela apenas mudou de forma. Este é o tipo de visão, o tipo de insight necessário para superar a tristeza. Pensamos que perdemos aquela pessoa para sempre, mas aquela pessoa não morreu, não desapareceu. Ela continua em novas formas. Nós temos que praticar examinando profundamente para reconhecer a continuação dela e apoiá-la. Querido, eu sei que você existe de alguma forma muito real para mim. Estou inspirado por você. Estou passeando e vendo as coisas por você. Eu desfruto a vida por você. Eu sei que você ainda está muito próximo a mim e dentro de mim. Nós transformamos o nosso sofrimento e nosso medo no insight do despertar e nos sentimos muito melhor. Eu diria que esse é o luto saudável, né? A gente consegue fazer um processo de luto saudável, essa é a percepção, o sentimento que a gente consegue nutrir. Quando superamos a noção de nascimento e morte, deixamos de ser controlados pelo medo. A noção de ser e a noção de não ser podem criar uma quantidade tremenda de medo. Quando a nuvem desaparece no céu, ela não passa do estado de ser para o de não ser, ela continua sempre. A natureza da nuvem não nasce e não morre. A natureza do seu amado é assim, e você também é assim. Apreciando onde estamos. Imagine que 2 astronautas vão à Lua. E enquanto eles estão lá, acontece um acidente e a nave não pode trazê-los de volta à Terra. Eles só têm oxigênio para 2 dias. Não há esperança de alguém vir da Terra a tempo de resgatá-los. Eles só têm 2 dias de vida. Se alguém perguntasse a eles naquele momento: o que vocês mais desejam? Eles responderiam: voltar para casa e caminhar no lindo planeta Terra. Isso bastaria para eles. Eles não iam querer mais nada. Eles não pensariam em ser o chefe de uma grande corporação, uma celebridade famosa ou o presidente dos Estados Unidos. Eles não quereriam mais nada a não ser estar aqui de volta andando sobre a terra, desfrutando cada passo, ouvindo os sons da natureza, ou segurando a mão da pessoa amada enquanto contemplam a lua à noite. Nós devemos viver cada dia como pessoas que acabaram de ser resgatadas de morrerem na lua. Estamos na Terra agora e precisamos apreciar o fato de estarmos andando sobre este lindo planeta. O mestre Zen, Linde, disse: o milagre não é andar sobre a água ou o fogo. O milagre é andar sobre a terra. Eu guardo esse ensinamento no coração. Gosto de andar simplesmente, mesmo em lugares agitados como aeroportos e estações de trem. Andando dessa forma, com cada passo, acariciando nossa Mãe Terra. Podemos inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Podemos desfrutar cada minuto de nossas vidas. Encontrando o chão firme. Cotidianamente, nosso medo faz com que a gente se perca. O nosso corpo está aqui, mas nossa mente está por toda parte. Às vezes mergulhamos num livro, e o livro nos carrega para bem longe do nosso corpo e da realidade onde vivemos. Então, logo que levantamos a cabeça do livro, voltamos a ser dominados por preocupações e medos. Mas raramente retornamos à nossa paz interior, à nossa clareza, à natureza búdica que existe em cada um de nós, para que possamos estar em contato com a Mãe Terra. Muitas pessoas se esquecem do próprio corpo. Elas vivem num mundo imaginário. Elas têm tantos planos e medos, tantas agitações e sonhos, que não vivem em seus corpos. Enquanto estivermos aprisionados em medo e tentando planejar uma fuga do medo,
não somos capazes de ver toda a beleza que a Mãe Terra nos oferece. A consciência plena lhe lembra de retornar à sua inspiração e estar totalmente com inspiração e de estar totalmente com sua expiração. Traga sua mente de volta ao corpo e esteja no momento presente. Olhe profundamente para o céu. Olhe profundamente para o que está diante de você e que é maravilhoso no momento presente. A Terra é tão poderosa, tão generosa, tão sustentadora. Seu corpo é tão maravilhoso. Quando estiver praticando e estiver firme como a Terra, você enfrentará sua dificuldade sem rodeios e ela começará a se dissipar. Aqui terminamos o capítulo 5. No próximo vídeo eu vou fazer uma prática, que é a prática respirando no presente, uma prática bem curtinha, né? Esse vídeo foi um vídeo mais longo, um capítulo mais longo, mas eu prefiro fazer um capítulo inteiro do que separar em partes, mas também aceito feedbacks de fazer de outra forma, se você achar melhor cortar em partes menores do capítulo. E vamos aproveitar aí, né, esses momentos finais, né, para também inspirar, expirar e sentindo o corpo, se sentindo presente neste exato momento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.